como você vai fazer para desbloquear cada um dessas travas. Existem algumas pessoas que têm um grande potencial e elas não conseguem abordar, elas não conseguem agir, elas não sabem o que elas precisam fazer para mudar de vida, elas não sabem o que elas precisam fazer para colher resultados. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam aceitando resultados muito menores do que aquilo que ela pode, muito menor do que aquilo que ela tem o potencial. E é isso que eu quero trazer para vocês, instigá-los a colher o melhor resultado possível, instigá-los a ter certeza, ter tranquilidade de que você está colhendo aquilo que você realmente merece. Será que o que você tem, será que o que você vive é realmente aquilo que você merece? Ou será que você tem mais potencial, você merece mais e você está deixando isso de lado, você não está buscando isso? É isso que eu quero ajudar vocês a entenderem. E para a gente conseguir fazer isso, eu estou explicando, essa aqui é apenas a primeira semana de lives. E nessa primeira semana a gente está fazendo uma série de aquecimentos. Então são aulas de aquecimento, são aulas curtinhas, com forma de tentar aquecer vocês, para vocês entenderem um pouco de qual é o conteúdo pesado que vai vir durante as aulas oficiais, tá? Então o que eu quero que vocês entendam? Que todo bloqueio, ele precisa ser ressignificado. Tá? É comum que as pessoas tenham medo daquilo que é novo, medo daquilo que é diferente. E só que muito desses medos são coisas que nós já passamos por momentos difíceis na nossa vida. Muitas das coisas que nós temos medo são coisas que a gente enfrentou algum grande desafio na nossa vida e às vezes a gente não quer enfrentar novamente. Então a gente tem medo. Eu não quero enfrentar, eu quero deixar aquilo de lado, eu quero deixar aquilo quietinho, eu não quero ter que mexer com aquilo novamente. Por exemplo, uma pessoa, uma criança que tenha caído numa piscina quando era pequena e quase se afogou, é muito provável que essa pessoa seja um adulto hoje, que essa pessoa seja um adulto que tem medo de água, um adulto que tem pavor de piscina, pavor de uma praia, pavor de lugares com muita água. Porque essa pessoa provavelmente ela não aprendeu a nadar ao longo dos anos, porque ela passou por um grande trauma, ela passou por um grande desafio na vida e ela criou uma aversão, ela criou medo da água devido a um grande desconforto que ela viveu, que ela passou, que ela presenciou. Então ela ficou uma pessoa mais calejada no que se trata a água. Assim acontece com todas as coisas da nossa vida. A gente tem medo, a gente cria receios àquelas coisas que foram pra gente desconfortáveis. Então, se por exemplo a pessoa teve uma experiência de trabalhar, por exemplo, sei lá, com vendas, e ela foi muito cobrado pelo chefe, foi muito cobrado pelo patrão, foi muito cobrado pelos colegas, ou os colegas tiraram um sarro dela, fizeram bullying com ela, ou ela pegou um cliente que era muito chato, que era muito não sei o que pegou no pé e aconteceu um grande inconveniente. Se essa pessoa sofreu muito executando uma venda, trabalhando com aquilo e ela passou por um grande trauma, é muito provável que essa pessoa não queira nem ouvir a palavra vendas, porque ela está bloqueada. Então, grande parte dos bloqueios que nós temos e nós criamos ao longo da nossa vida, estes bloqueios vêm por conta de traumas, de problemas passados que nós vivemos. A gente vive um grande problema, vive um grande desafio, não gosta daquilo e a gente começa a fugir daquele problema. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, uma pessoa que tenha, por exemplo, quase se afogado, ela não quer aprender a nadar. Cara, eu não quero. Para mim poder estar livre da água, basta eu não ficar entrando na água, basta eu não ficar me expondo àquilo. E simples, ela foge daquele problema para ela não ter que criar habilidade, para ela não ter que enfrentar aquele medo. Então, só que isso não funciona, porque você vai passar a sua vida inteira se escondendo dos problemas. Cara, a vida ela é curta, a vida ela passa rápido e grande parte do seu potencial está em enfrentar os desafios que lhe é proposto. Cada vez que você enfrenta um problema e você supera esse problema e você persiste naquele problema, cada vez que você faz isso, você fica mais forte. Cada vez que você faz isso, você se supera, você vai mais além, você tem menos limite, menor a sua limitação, porque você está enfrentando os seus medos. Isso faz com que você seja uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais maleável, uma pessoa que sofre menos, uma pessoa que tem menos rancor, uma pessoa que está mais pronta para desafios. Você criou isso quando você decidiu enfrentar um grande medo. Quando você simplesmente aceita, eu tenho medo de água, então eu não vou entrar na água, eu não vou aprender a nadar e não vou fazer nada com a água. Simples, você simplesmente foge.
e você tá tudo bem. Só que se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer equilibrar a sua vida, se você quer ter resultado, você não pode ter resultado, você não vai ver ninguém que tem um grande resultado na sua vida, um grande resultado exponencial na sua vida, se escondendo, fugindo dos problemas. Se o cara que é empresário, empreendedor, e ele foi lá, montou um negócio e tal, e ele quebrou, garanto pra você, das primeiras coisas que ele vai pensar em fazer é montar um novo negócio para crescer, para ganhar grana, para poder se superar. Porque agora que ele já quebrou uma vez, ele sabe o que ele fez para quebrar. Então agora ele sabe o que ele não deve fazer para não cometer o mesmo erro de novo. Ou seja, ele ficou mais forte. Ele agora tem mais chances de realmente montar um negócio, crescer e prosperar, porque ele já descobriu um caminho que não dá certo. Você entendeu? Porque ele enfrentou o próprio medo. Então todas as pessoas grandes, pessoas de sucesso, pessoas com resultado nas suas vidas, são pessoas que enfrentaram os seus medos. E é isso que eu estou propondo para vocês. Enfrentarem os seus medos. E dos caminhos para você enfrentar o seu medo é você dar um novo sentido para aquele medo que você tem. Nós temos 12 pilares na nossa vida, são 12 áreas que regem a nossa vida, tá? 12 áreas. Para que você possa estar equilibrado, para que você possa viver em harmonia, viver em paz, viver tranquilo, você precisa buscar um equilíbrio entre essas 12 áreas. Se você omitir uma delas, se você se esconder dela, você vai acabar desequilibrando essa roda. Toda a energia que você tira de um lugar, você acaba dedicando a outro. Por exemplo, um pai de família que tem uma grande empresa muito bem sucedida, que consiga ganhar muita grana, provavelmente talvez ele não fique muito tempo com a família. Talvez ele não viaje tanto, talvez ele não curta tanto aquela vida que ele tenha. Por quê? Porque ele trabalha demais, ele tem muitas responsabilidades, ele tem que gerir um patrimônio muito grande. E às vezes ele se esquece que ele tem outras áreas da vida. Aí talvez ele não dedica tanta atenção à espiritualidade, talvez ele não cuida tanto da alimentação, talvez ele não cuida da saúde, não faz exercício físico, não tem um hobby, não sai regularmente com os amigos, não cuida do relacionamento amoroso, não cuida dos filhos. Porque a nossa vida é feita de 12 pilares e não apenas um ou outro. E é comum que a gente tenha bloqueios, a gente tenha medos em cada um desses 12 pilares. Então, como é que eu faço para desbloquear? Como eu faço para me encontrar esse bloqueio e como eu faço para mim desbloquear? Eu vou explicar para vocês. Primeiro ponto, para que eu possa encontrar qual é o meu bloqueio, eu preciso entender qual é a minha grande dificuldade. Por que eu não faço isso? Por exemplo, por que eu não como jiló? Você vai num restaurante, você vai na sua casa e olha lá um pratão de jiló. Por que você não come aquele jiló? Porque alguma coisa na sua cabeça talvez diga que é ruim. Talvez diga que não é bom, que aquilo é amargo, que aquilo é isso e aquilo. Aquele pensamento veio na sua cabeça. Isso é um bloqueio. Então o que você deve fazer? Poxa, beleza, eu não gosto de jiló, eu acho ruim o sabor de jiló. Tá. Quando foi que eu tive a primeira experiência com jiló? Ah, quando eu era criança. Vai buscar isso aí. Vai entender da onde foi os seus primeiros momentos de contato com o jiló. As frases que você ouvia. É muito comum que às vezes a gente não saiba explicar o porquê a gente não gosta de algo, o porquê a gente é bloqueado em algo. Por quê? Porque a gente repete, apenas tem aquilo repetindo o que nos falaram. Então se você criar uma criança falando, ó, jiló é ruim, ó, jiló é ruim, jiló é ruim, jiló é ruim, jiló é amargo, jiló é azedo, jiló é isso e aquilo, a criança vai crescer com aquele tom de verdade. Logo ela não vai ter nem interesse em experimentar o jiló. Ela nunca vai querer. E se um dia ela vê o jiló no restaurante, em casa, para comer, ela não vai comer porque ela fala assim, ah, jiló é ruim. Mas ela não se desafia, ela não tenta se desbloquear, ela não vai lá e pega aquele jiló e põe na boca, mastiga, para enfrentar o medo dela, para enfrentar o bloqueio dela. Ninguém faz isso. Então eu tenho que fazer o quê? Se eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu preciso entender quais são os bloqueios que eu tenho, todos os desafios que eu tenho em cada uma dessas 12 áreas da nossa vida, descobrir qual é o bloqueio, pesquisar na minha mente aonde foi que eu criei aquele bloqueio, por que foi que eu desenvolvi aquele bloqueio e quebrar aquele bloqueio.
Como que você quebra o bloqueio? Enfrentando ele, fazendo aquilo mesmo que seja ruim, fazendo aquilo mesmo que você não queira, fazendo aquilo mesmo que digam para você que é errado, que não é certo, que não sei o que. Você vai enfrentar o seu medo, enfrentar aquele seu desafio. E você vai provar para você mesmo, não é para os outros, você vai provar para você mesmo que você pode, que você é capaz, que você consegue. Nesse ponto, você acabou de entrar no contato direto para que você conseguisse se desbloquear. Porque você está enfrentando, você está indo além daquilo que você antes não gostava, que antes você não se dava, aquilo que não fazia bem. Paralelo a isso, a esse enfrentamento desse problema, enfrentamento desse bloqueio, você vai fazer o quê? Você vai ressignificar aquele bloqueio. Você pega aquele acontecimento e você vai criar um novo sentido para aquilo. Um novo sentido daquilo que você sente, um novo sentido daquele momento que você vive, para que você encontre algo bom e você possa passar esse algo bom para outras pessoas. Por exemplo, se você é essa criança bloqueada com água, que caiu na piscina quando era criança, quase se afogou e coisa e tal. Hoje você tem medo de água, hoje você tem medo de se afogar. Então você quer desbloquear? Vamos desbloquear. Primeiro passo é entender da onde veio esse bloqueio. Entendeu? Ah, foi quando eu caí na piscina, que eu tinha 3 anos, não sei o que e tal. Beleza, entendeu. Agora você fala, pô, mas isso foi quando eu era criança, agora eu sou adulto, agora eu posso mais, eu tenho força, eu tenho condições, não sei o que e tal. Então, cara, vamos enfrentar isso. Vamos aprender a nadar. Contrata um professor e começa a aprender a nadar. Beleza? Beleza. Então você está enfrentando o seu medo. Você está caminhando para se desbloquear desse seu receio de água. E agora vamos pensar no outro sentido, que é o ressignificado desse bloqueio. Poxa, quantas pessoas no Brasil, quantas pessoas no meu bairro, quantas pessoas na minha cidade, quantas pessoas no mundo têm medo de água? Quantas pessoas no mundo passaram pelo mesmo problema que eu? Caíram na piscina, quase se afogaram, passaram mal quando eram crianças e têm medo de água hoje. Ótimo! Você encontrou um novo sentido para aquele mesmo problema. Você encontrou um novo sentido para aquele mesmo problema que antes era um bloqueio. E agora você vai se desbloquear. Não somente se desbloquear não somente se desbloquear fazendo aula, aprendendo a nadar e se desafiando, quanto você vai ensinar outras pessoas a nadar. Você vai mobilizar, estimular outras pessoas que também passaram pelo mesmo momento, outras pessoas que também estão enfrentando momentos difíceis na sua vida. Você vai ajudar elas para que elas também percam medo, para que elas também aprendam a nadar. Isso é você encontrar um dos caminhos do seu propósito. Você pegar algo que era o seu bloqueio, você ressignificar aquilo para algo positivo e você ainda ajudar outras pessoas que têm aquele mesmo bloqueio a se desbloquearem. Olha que coisa fantástica. De viabilidade de negócios e investimentos. Como é que hoje eu ajudo essas pessoas, sendo que eu nunca soube fazer conta, sendo que eu nunca fui bom em fazer conta, sendo que eu sempre fui bloqueado com conta? Porque eu me desbloqueei e ressignifiquei. Eu dei um novo sentido para o fato de você aprender matemática, aprender contas. Eu dei um novo sentido, no sentido de poder ajudar outras pessoas com aquilo que eu tinha condições de aprender. Porque eu já fui bloqueado, porque eu não fui bom naquilo. Então hoje eu posso estudar, aprender, ser bom e ainda ajudar e ensinar outras pessoas que ainda tenham esse bloqueio, entendeu? E isso é você caminhar em direção ao seu propósito de vida. Pega o bloqueio, entende ele, mastiga, cria uma estratégia para que você possa potencializar esse bloqueio de forma positiva. Traz o seu bloqueio, o seu medo para o lado positivo. Que aí a coisa acontece e você vai voar. Beleza? Pessoal, livezinha rápida para vocês, tá? Convite para vocês aqui é o seguinte. Essa aqui é uma live de aquecimento da nossa imersão 12Ps. O que é 12Ps? 12Ps são os 12 pilares que regem a nossa vida, que são os pilares que muitas pessoas negligenciam. Muitas vezes você tá na merda, você tá passando por dificuldades, você tá tendo problemas na sua vida, porque você não consegue equilibrar os 12 pilares.
E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero mostrar para vocês quais são os 12 pilares e de que forma você consegue equilibrar eles na sua vida. Você automaticamente equilibrando os 12 pilares, você consegue. Se você não tem grana, você vai começar a ganhar grana. Se você não tem amigos, você vai começar a fazer amigos. Se você não tem um negócio, você vai começar a fazer um negócio. Você equilibra os 12 pilares a partir de você fazer o treinamento. Você entendendo quais eles são, as estratégias e as tarefas que você faz em cada uma das aulas, você consegue equilibrar, potencializar os seus resultados em cima dos 12 pilares. E aqui nos comentários coloca para mim de que estádio você me assiste. E é isso aí, amanhã estaremos de volta. Um grande abraço para vocês e tchau!